Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Vamos aqui para mais um Perguntas e Respostas. A primeira pergunta pede para falar sobre os arcontes. Os arcontes, na verdade, é uma denominação para uma raça extraterrestre de longa data, milênios e milênios, não se sabe quanto, talvez milhões ou bilhões de anos. Algumas informações que nós temos, porque não é tão importante isso hoje, uma vez que a consciência, quando se levar para a quinta dimensão e acima, ela vai ter essas informações corretas. Porque é uma história, a história do cosmos, não é nem do nosso planeta, nem do nosso sistema solar e nem da nossa galáxia. Ela é muito além disso. Talvez até fora até do universo local. E sabemos que os universos formam multiversos e os multiversos formam o cosmos. Os universos são formados por galáxias. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea. E a informação que nós temos dos arcontes, eles estiveram aqui na Terra até há pouco tempo, tem ainda seus representantes aqui entre os encarnados, e finaliza agora, no final da transição planetária, esta geração, eu diria assim, tão longa, termina porque a galáxia Via Láctea vai se libertar de todas as forças negativas, trevosas. Não somente o planeta Terra, que é o último reduto. Mas vamos então fazer aqui um pequeno resumo, porque não há muita informação e também não é necessário, como eu disse, porque não vai influenciar na nossa ascensão de alma, saber ou não saber a história dos arcontes. Quando se fala nas passagens bíblicas dos anjos caídos, tem-se uma leve noção de que anjos resolveram experienciar algo que não era permitido em seus mundos, porque o livre-arbítrio existe em todas as consciências, sejam de terceira dimensão, de quarta, de quinta e até a última, que não sei onde termina, porque o livre-arbítrio é a decisão pessoal de cada alma, cada super-alma, cada fractal, decidir o que quer ou não quer fazer. Todos nós temos a mesma origem na luz, somos centelhas divinas criadas na fonte criadora, somos parte da consciência maior do todo, do Criador, que chamamos de Deus. Os anjos caídos eram almas elevadas, provavelmente na condição até de super-almas, mas certamente eram almas acima da quinta dimensão de consciência. Viviam em mundos elevados, e um grupo deles, pelo seu livre-arbítrio, decidiu cocriar além daquilo que é permitido por uma consciência elevada, porque a consciência elevada sabe o que deve e o que não deve, não precisa ninguém ditar as regras, não precisa ninguém controlar, porque não existe isso. Fora daqui da humanidade, da terceira dimensão, é totalmente diferente. Por isso que às vezes dizemos, é difícil compreender algo da quinta dimensão com a consciência ainda na terceira dimensão. O que dirá compreender coisas acima da quinta dimensão? O que se tem de informações é que esses anjos caídos, eles estavam numa outra galáxia e não a Via Láctea. Numa galáxia chamada Andrômeda. No momento que eles decidiram experienciar, criar mundos, com a sua consciência não mais restrita ao bem, e sim usando aquela
parcela de consciência negativa, da sombra, eles fugiram das normas daquela consciência elevada e começaram a ser um problema para a galáxia. Existe um plano divino que se sobrepõe a tudo e todos. Então eles tiveram que voltar para a sua consciência mais elevada, mas o peso da negatividade que eles criaram dentro de si impediu que eles voltassem àquela consciência mais leve. Eles estavam antes da decisão. Como não tinha como voltar, outras consciências também elevadas tentaram socorrê-los. E para isso tiveram que se adensar naquele nível. E também não conseguiram voltar, ficaram presos naquela dimensão limitada em termos de frequência. E criou-se um verdadeiro exército de seres. Eles não tinham, na verdade, a maldade dentro de si. Eles apenas se adensaram para criar numa quantidade maior de sombra, quando a consciência deles era altamente luz. E assim ficaram presos àquela negatividade e começaram a cocriar mundos e cocriar coisas que não eram permitidas. E assim eles se desviaram da sua rota, tiveram que sair por falta de frequência. Não é que foram expulsos, eles tiveram que sair. É como agora, por exemplo, a Terra vai passar por uma transição final, vai passar para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. As almas que não estiverem na consciência mais elevada, não estiverem na frequência da nova Terra, elas não são expulsas da Terra, elas simplesmente não conseguem mais ficar aqui, elas precisam ir para onde há frequência, é automático. É como uma pena ao vento, ela vai para onde o vento sopra, não tem o que fazer. É da natureza. Então o que aconteceu? Eles tiveram que ir para mundos inferiores. Na época, a nossa galáxia Via Láctea estava numa frequência inferior a Andrômeda. Então eles foram direcionados para a nossa galáxia Via Láctea. Mas eles começaram a gostar da situação que eles criaram para si. E começaram a causar problemas para a ordem divina que rege os mundos. Então eles tiveram que voltar meio que à força. Foram, não vou dizer perseguidos, porque esse não é o termo, eles foram cercados para que eles encontrassem uma maneira de, com a sua própria consciência, retornar. Porque foram dadas oportunidades para que eles pudessem, então, se redimir. E eles não fizeram, porque começaram a gostar daquela situação, como eu disse, e obviamente estava confortável para eles. Na medida que a galáxia Via Láctea foi se elevando em termos de frequência, a partir do seu núcleo, do seu Sol central, a frequência foi subindo e eles foram se afastando e foram para as periferias, os braços periféricos da galáxia Via Láctea, e acabaram, por fim, vindo para o braço de Órion, que é o braço mais externo dentro da espiral galáctica, essa nossa galáxia Via Láctea.
Ali já há algumas informações sobre algumas estrelas que eles estavam, eu não vou citar aqui porque são muitas. E mesmo assim, como sempre dizemos, os mundos evoluem e eles foram se afastando pela frequência. Quando se fala em guerras, sim, houve também as guerras de Órion, mas a guerra é uma explicação um pouco figurada para compreender. Na verdade, é uma guerra de consciência, como agora, por exemplo, a Terra está passando por uma guerra de consciência. A luz contra a sombra. Há uma disputa ferrenha para manter a frequência da Terra. Cada uma quer a sua frequência. A luz está lutando para que a Terra termine de uma vez por todas essa transição e que seja novamente um planeta elevado de luz, e a sombra querem que continue a sombra, porque senão elas não vão ter para onde ir. Haverá, sim, alguns planetas destinados a essas almas encarnadas também, que ainda estão aqui sem comprar no mal. É onde nós já dissemos, de uma forma figurada também, planetas prisões, onde eles vão ficar só eles e vão brigar entre si até se entregar, até cansar, pedir clemência e oportunidade para começar tudo de novo no mundo de provas e expiações. Então, chegaram no sistema solar nosso, depois de serem expulsos das outras estrelas mais elevadas em termos de dimensão, porque a consciência deles não tinha frequência. Vieram para o nosso sistema solar e, por incrível que pareça, a luz vai tomando conta, como sempre dizemos aqui, a luz se faz, a sombra desaparece. Os planetas do sistema solar também foram se iluminando, um a um, e sobrou por fim sobrou a nossa querida Terra. Este planetinha maravilhoso. Esta é a última morada dessas almas perversas que se comprazem no mal, denominadas de arcontes, porque arcontes é um nome. São raças, são seres, são almas de muitas raças cósmicas, não é só uma raça. Nós podemos dizer que aqui teve tantas, aqui cada planeta que eles, cada estrela que eles viveram aqui antes da Terra, então denomina, por exemplo, os draconianos eram do planeta de Dracon. Os satânicos eram um planeta ou estrela, provavelmente uma estrela chamada Satã. Existiam alguns na estrela chamada Rigel, em outros tantos aí no braço de Órion. Então cada planeta denomina-se uma raça, e daí vieram aqui várias raças, e todas elas formavam esse grupo chamado de Arconte. Quando a Terra começou a entrar no último século da sua transição, que são 3 séculos mais ou menos, ali por volta de 1750 começou, então 1950 entrou no último século. As raças que pertencem a este grupo chamado Arconte começaram a ser removidas daqui porque a energia também começa a mudar. Então elas foram retiradas também daqui. Primeiramente aquelas raças não físicas, que não tinham a permissão de reencarnar ou reencarnar aqui na Terra. E agora, nessas últimas décadas, a coisa se afunilou e ali por volta de 2018, 2020, os próprios umbrais, que daí já mexe com as entidades que encarnaram como humanos, que eram os representantes aqui entre a humanidade desses arcontes, começaram a ser removidas dos umbrais.
principalmente o umbral baixo, onde eles estavam em maioria. E após 2020 e 2022, a remoção começa também aqui entre os encarnados, porque os encarnados são os últimos remanescentes dessas raças. Por isso que o mal vai ser extinto da Terra. Definitivamente. Definitivamente da galáxia. Porque nós temos que entender que agora, no final da transição planetária, existem almas que estão prontas para a nova Terra, que será um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Terão uma dimensão de consciência chamada de quinta ou acima. Tem aquelas almas que não são praticamente malignas, mas elas ainda não estão conseguindo aplicar os aprendizados recebidos nesta escola chamada Terra. E precisam ir para mundos de provas e expiações. Mas não haverá o mal, não haverá as entidades negativas, fazendo com que as pessoas, como aqui na Terra, eram sugestionadas a praticar o mal. Esse foi o grande problema. As almas aqui na Terra não seriam malignas, elas iam experienciar a sua criação na luz e na sombra como a dualidade normal, mas sem a maldade da intenção. Quem trouxe o mal aqui foram os arcontes. Eles não impediram a nossa ascensão, mas eles atrapalharam bastante, porque eles criaram condições para que as pessoas se perdessem, e aquela pessoa que não está atenta, que não sabe vigiar e orar, como diz a parábola, se perdeu. Então, os arcontes são várias raças, são consciências, geralmente as que vieram para o planeta Terra eram consciências de quinta dimensão e acima. Lá fora eu não sei, não posso dizer, nunca tive a informação de que consciência elas pertenciam, de que dimensão, mas com certeza eram dimensões elevadas. Quando decidiram tomar a galáxia Via Láctea, era, na verdade, uma fuga. Uma fuga por necessidade. Como aquela família de seres humanos que está numa região e aquela região fica muito hostil, muda para outra região, dentro da Terra, aqui do planeta. Quantas pessoas mudam de cidade, de estado, de país? É uma necessidade, uma vontade. Lembrando que não existe um Deus julgador, um Deus de chicote, que determina, que manda castigar, que manda prender, que manda soltar. Não. São consciências. A tua consciência, ela é livre. Você pode fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. O segredo é, você vai assumir a responsabilidade pelos seus atos. Quando você faz algo que tem uma frequência elevada, você vai ter dividendos dentro de frequências elevadas, com os bônus. Quando você faz algo dentro de uma frequência negativa, você vai receber os ônus, que são dívidas necessárias que exigem resgate. Se você vai precisar resgatar algo, vai ter que ter condições de fazer isso. Por isso que nós temos a transmigração de almas de um planeta, de uma estrela para outro lugar. Quando a consciência se eleva para a quinta dimensão, como agora aqui na Terra, a própria Terra vai estar na condição de quinta dimensão e acima. Então, a alma pode ficar aqui, na quinta dimensão. Você atingiu a frequência da quinta dimensão. Pode ir para outros mundos de quinta dimensão também.
Mas se não tem a frequência da quinta dimensão, terá que habitar forçosamente um mundo da terceira dimensão. É automático, é uma coisa como se fosse uma frequência de uma senha de Wi-Fi, que eu gosto de comentar aqui sempre, porque todos entendem. Você criou uma senha, você criou uma frequência. Você não vai conseguir acessar aquele equipamento com outra senha. Não dá frequência, não dá sintonia. E assim são as almas. O livre-arbítrio não é só, agora apareceu uma situação, eu tenho duas alternativas. Então eu tenho o livre-arbítrio de escolher uma das alternativas. O livre-arbítrio ele está em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as consciências, em todas as dimensões. Por isso os anjos caídos escolheram fazer aquilo. Nada impediu que eles fizessem, eles tinham a liberdade. É difícil uma consciência elevada a cair, porque ela sabe do risco. Mas aquele grupinho pequeno resolveu, pelo seu livre-arbítrio, experienciar algo que sabiam que não era legal. E depois aqueles que foram tentar socorrê-los também ficaram presos às dimensões. Eu lembro que tem uma passagem no livro Agenda Pleiadiana, de Barbara and Clow. Eu já coloquei uma vez aqui uma postagem falando sobre aquilo, porque fala aquilo que nós chamamos de Satanás. O Satanás. Quem é o Satanás? Quem é o diabo? Quem é o ser que todo mundo tem medo? Eu até às vezes fico pensando que pela história que lá está, ele é também uma coisa bastante figurada. Está representando ali um ser de luz, e na verdade o nome que tem lá na agenda, representando o Satanás, é Lúcifer, que é da luz. Lúcifer é da luz. Só que todo mundo acha que ele é o capeta. E ele diz que ele está preso não pela consciência dele, pela consciência do coletivo. Às vezes eu fico pensando, será que ele não é um representante desta ala de anjos que vieram em socorro e ficaram presos? Porque ele diz muito claramente naquela sua explicação, porque lá é escrito com as suas próprias palavras, são várias folhas do livro, que é como se fosse um depoimento dele, do Lúcifer. Ele diz: eu só vou me libertar quando vocês se libertarem. Eu não sou o que leva vocês para o abismo. Eu caí no abismo. E não estou preso nele. Não é minha vontade apenas sair. Eu dependo das consciências se elevarem para que eu possa ser liberto. Então ele pode estar representando não uma alma, mas um grande número de almas que seriam aqueles que vieram em socorro daquela meia dúzia que se rebelou e decidiu pelo seu livre-arbítrio experienciar algo que não era permitido. Porque sabiam do risco. Nós vamos, depois voltamos, né? Temos condições, temos consciência, somos consciências elevadas. Sim, todos nós um dia vamos voltar. Toda alma que cai na desgraça, um dia vai voltar. Mas veja bem os arcontes. Quantos bilhões de anos talvez estão nesta caminhada? Porque faz muito tempo que eles vieram para a Terra. 350 a 400 mil anos. E aqui era a última tentativa de fuga deles. Quantos milhões ou bilhões de anos ficaram lá no braço de Órion? Em outros lugares desta galáxia, e eles já tinham vindo de Andrômeda.
Então, quando nós vamos pensar em tempo, a coisa fica muito complicada, porque não temos a mínima noção real deste tempo. Eu diria do tempo do não tempo. Fica difícil até para compreender isso. Bom, o tema dos arcontes foi bastante extenso aqui, eu tinha mais perguntas, eu vou fazer apenas mais uma porque ela é da época. A pergunta diz o seguinte: é final de ano, festas, e as pessoas se sentem impelidas a fazer comemorações, mas tem aquelas que se sentem sozinhas e até entram em depressão quando se aproximam as festas de final de ano. O que isso significa? É verdade, eu vejo muitas pessoas que dizem: eu não gosto do final do ano, as festas me trazem uma angústia, uma vontade de me isolar, ficar sozinho, não gosto de Natal, não gosto de Ano Novo, não gosto de reunião de gente. Isso me traz uma tristeza muito profunda. Enfim, várias explicações, mas sempre dentro do mesmo assunto. A melancolia das festas de final de ano. Sabemos que tem muitas causas e cada um tem a sua, mas existem causas comuns também. Temos as vidas passadas que nos trazem lembranças, alguns eventos agora remetem à frequência desta vida para aquela vivida numa outra existência anterior. E nós temos também o entendimento de que experienciamos tudo o que é possível imaginar. E olha que isso não tem fim. Tudo o que nós possamos imaginar já vivemos. Tanto na luz, quanto na sombra, quanto no bem, quanto no mal, quanto na alegria, quanto na tristeza, na dor, no sofrimento. E muitas vezes nós lembramos como se fosse uma leve memória de vidas passadas e traz alegria ou traz tristeza. Por que a festa é alegre para uns e ela traz tristeza para outros? Porque aquele que está comemorando e gostando da festa, está tudo bem. Não tá lembrando de nada de ruim. Mas tem aquele que a festa traz uma memória de vidas passadas onde uma festa foi traumática. Pode ter sido, como acontece às vezes, uma festa, depois dá um desentendimento e há consequências graves, como agressões, mortes, inclusive. Tragédias. Esta é uma alternativa bem viável. Não lembramos, mas sentimos. Sentimos aquela coisa. Às vezes a gente sente um cheiro e dá uma memória de uma coisa desta vida, lá da infância. Uma coisa que come, o gosto, lembra de alguma coisa da infância. Uma situação que acontece ao redor da gente dá uma oportunidade de lembrar de uma coisa lá da infância que nem mais lembrava. E das vidas passadas nós não lembramos os fatos porque está no véu do esquecimento, mas sentimos. Qualquer coisa que tenha sido prejudicial, que tenha trazido dor e sofrimento em vidas passadas, em algum momento, nesta vida atual, nós sentimos. Fazemos o link e sentimos aquela vibração, aquela frequência. E as festas fazem isso também, muito bem, por sinal. Há outras situações também, com certeza, outras possibilidades, como, por exemplo,
você já está numa frequência mais elevada, você cuida da tua energia, e quando você tem contato com mais pessoas, você vai interagir a tua frequência com a delas. É aquela coisa do campo eletromagnético. Quando você interage com a frequência de outras pessoas, você vai doar a tua frequência e vai pegar a frequência deles. Se você está numa frequência mais elevada, você vai doar coisa boa, mas vai trazer para ocupar aquele espaço a energia do outro, que para ele tá bom, mas para você não. Você sente. E aí você evita, você não gosta, você quer se isolar, você não quer participar. Não tem nada de errado nisso, é só para entender. Às vezes a gente vai por respeito. Então, você encha de luz, de vontade, diz, eu vou lá para agradar também um pouco as pessoas, eu também não posso fugir de tudo. E não se importa com as coisas. Sinta, mas não se importa. É a energia dos outros, tudo bem, depois limpa, transmuta. Não fique muito tempo, fique menos tempo, mas marque a presença apenas para fazer uma caridade às vezes. Não dá para fugir de tudo. Mas também não podemos nos violentar. Porque eu sempre digo, ninguém tem que ficar onde não se sente bem. Se realmente não quer, diga que não. Olha, não estou afim. É um direito de cada um. É o livre-arbítrio. Se o outro quer se divertir, quer fazer festa, ele pode fazer, não depende da gente ir lá avalizar a festa. Claro que a outra pessoa às vezes faz questão da nossa presença, mas cada um tem a sua escolha. Se é para você sofrer, não vá. Se o outro não gostar, o problema é dele. Tem gente que se incomoda. Mas daí? Nós não estamos aqui para agradar os outros, nós estamos aqui para aprender e fazer o nosso processo da evolução. Desde que não estejamos causando dor e sofrimento para os outros de uma forma voluntária, desnecessária, se o outro se incomoda porque eu não vou lá na festa, o problema não é meu, é dele. Simples e fácil de entender. Sem contar também que, normalmente em festas de final de ano, a maioria acaba bebendo um pouco além da conta, comendo além da conta. Aí começa a vir os outros problemas, da saúde principalmente. Às vezes, bebendo também, depois sai dirigir porque não se tocou e precisava ir para casa, e aí corre-se o risco também de causar acidentes. E isso já coloca em risco outras pessoas e não devemos fazer isso. Mas o livre-arbítrio e o bom senso devem sempre prevalecer. Porque as regras, elas não precisariam que ninguém ditassem. As regras. Daqui para frente, nós vamos entrando já para a quinta dimensão. As regras simplesmente são obedecidas. Porque não é porque os outros determinam, é porque nós temos a consciência que nos diz: isso é certo, isso não é certo. Não precisa ninguém dizer. Falamos aqui na pergunta primeira sobre os arcontes, eles também escolheram por sua vontade, pelo seu livre-arbítrio. Ninguém impediu. Porque não tem ninguém que vai impedir uma consciência. A consciência, ela tem essa liberdade de escolha, esse livre-arbítrio, que muitos acham que o livre-arbítrio é escolher as vontades. Não, não é isso. Isso é coisa muito superficial. O livre-arbítrio é sempre a consciência que decide por si, sabendo exatamente as consequências de cada decisão. Então hoje vamos
ficar por aqui. Deixamos as outras perguntas para um outro dia. Temos todas as segundas-feiras. Temos aqui um quadro de perguntas e respostas. Mas quem faz as perguntas e eu não respondo lá, onde foi feita a pergunta, depois eu respondo aqui. Fique tranquilo, quem não teve a sua pergunta ainda comentada num vídeo, que vai ser num próximo, ou num outro, e assim por diante. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.